Fábio, mas tem nos impressionado muito, e a população e a comunidade científica mundial, a questão da microcefalia, que no Brasil, principalmente no Nordeste, especialmente na área mais incidente em Pernambuco, isso tem chamado muito a atenção e pouca coisa se sabe, né? O que está, por exemplo, hoje em nível de conhecimento? As hipóteses mais prováveis para isso? Parece que na Polinésia Francesa teve um surto e também teve a questão da microcefalia. Quais as orientações para as gestantes em termos de prevenir? Pode ficar grávida nesse período? Há um aconselhamento de que não se fique grávida? Então, deixaria para ti essas questões assim bastante delicadas. A primeira pergunta que nós devemos responder é se a microcefalia ocorre ou não ocorre. É evidente, o número de casos observados, diagnosticados de microcefalia aumentou de maneira consistente. Então a incidência, que é o que nós chamamos de número de casos novos num determinado período de tempo, na população brasileira, especialmente de alguns estados do Nordeste brasileiro, aumentou significativamente em 2014 e 2015. Então essa incidência aumentou em cerca de 800, 1000%. Foi investigado isso? Foi investigado. Então alguns estudos em indivíduos mostraram a presença do Zika vírus em tecido cerebral, inclusive do concepto que vem a óbito. Depois disso, mais recentemente, alguns estudos têm demonstrado, estudos de casos também, demonstrando então o neurotropismo, né? Aquela vontade que o vírus tem e aquela agressividade que ele tem contra o tecido neural, né? Então, se mostrou isso também. Outros estudos mais recentes mostram, usando camundongos, então, em que esses camundongos, quando infectados, apresentam também alterações dos neurônios em função da presença do Zika vírus. O que nos chama a atenção, o que nos deixa preocupados, fazendo indagações do ponto de vista científico, é o porquê que depois de 70 anos o vírus que tinha um comportamento biológico passou a ter um outro comportamento biológico. Porque enquanto na África nós não verificávamos a presença de casos de forma tão consistente, assim, de uma forma tão incidente de microcefalia. E com o ingresso do vírus nas Américas, esses casos se tornaram muito frequentes, né? Por isso que alguns países, Argentina, Polinésia, até os Estados Unidos agora entrou na disputa de ciência, de espaço, para tentar entender qual que é a cinética desse vírus, o porquê que ele mudou desse comportamento. Nós, quando indagamos lá o ministro da Saúde, parece que o senhor ele fica todo ofendido, assim. Eu fico perplexo de ver isso. As pessoas elas não têm pensamento científico, elas não conseguem pensar um pouco maior do que aquilo que... Quando as pessoas fazem essas indagações, elas não estão afirmando, elas estão investigando. A Argentina estudou a questão do larvicida. O larvicida usado contra o Aedes aegypti, o Aedes aegypti vetor do Zika vírus. Por que isso? Pois nós temos o vetor é quem carrega o vírus, nós temos o vírus e nós temos os hospedeiros. O que aconteceu de mudanças no vetor, nos hospedeiros, enfim, o que mudou nessa dinâmica desses três compartimentos, vetor, hospedeiro e me fugiu agora a palavra, vetor, hospedeiro e... Enfim, o que aconteceu de diferente nessa cinética em que o mosquito passou a agredir tão severamente o tecido neural? Os argentinos, então, estudaram essa questão dos larvicidas nos vetores, né?
Algumas populações, inclusive no Brasil, fizeram suposições sobre vacinação de gestantes, então investigando os hospedeiros, propriamente dito, e o próprio mosquito, o que teve de alteração. Não se chegou a nenhuma conclusão ainda. Mas são importantes essas pesquisas para procurar entender porque ao longo desse quase 65, 68 anos não aconteceu nada de grave com esse mosquito e agora mais recentemente ele passou a ter uma modificação do comportamento cursando com tantos casos de microcefalia. A segunda questão é sobre as viagens para gestantes, sobre engravidar. As pessoas têm que programar a sua gravidez com tranquilidade, até porque nós desconhecemos por quanto tempo essa epidemia se posicionará dessa maneira no território brasileiro. Pode ser que isso perdure, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos. Vai depender muito mais das nossas estratégias para coibir o crescimento do mosquito Aedes aegypti. Quando se deslocarem para essas áreas, as recomendações são de proteção, né? Proteção com roupas, especialmente roupas de manga longa. O mosquito tem predileção por hábitos mais ao final do dia, né? Então cursando com risco de picada desse mosquito. O uso também do repelente. O repelente ele é uma medida que ajuda, mas é inefetiva, porque você deve reaplicar o repelente a cada 2 horas. E só alguns dos repelentes, por exemplo o OFF, que é o mais comercializado, é que dispõe do princípio ativo que repele então o mosquito Aedes aegypti. Além disso, uma coisa importante também é o controle ambiental, porque em salas climatizadas, com uma temperatura em torno de 20 e 22 graus, é difícil que a gente tenha o crescimento do mosquito, né? Então, uma das principais recomendações é que as pessoas habitem em áreas com climatização adequada, com higiene adequada, né? É óbvio que se você está grávida, não vá acampar na beira de uma praia no Nordeste, numa barraca, num ambiente inapropriado, porque isso também aumenta demais o risco. Mas desestimular a gestação nesse momento de maneira alguma. As pessoas devem prosseguir fazendo o pré-natal adequado, devem programar suas viagens com bastante cuidado e seguir a vida adiante, né? Fábio, nós estamos chegando ao final do programa, mas nós recentemente acompanhamos as campanhas do Ministério da Saúde com os militares, com todo o staff que trabalha na vigilância sanitária no Brasil, com dias assim, dias de combate ao mosquito. Eu vi você falando em algum programa, você achava que aquilo não era muito eficaz, não sei. Qual é o teu enfoque que tu daria para isso? Qual seria a melhor medida para nós enfrentarmos essa epidemia? O meu posicionamento numa outra entrevista colocado não é um posicionamento individual, né? Eu acho que o grande problema que por vezes nós encontramos na gestão de algumas estratégias em saúde são medidas desprovidas de embasamento literário. Não há mais espaço para isso hoje na área de saúde, né? De nós construirmos manuais, normatizarmos regras baseados em impressões pessoais. Por isso existem referências e existem bases de dados que são compartilhadas entre países, entre cientistas, que nos permitem acesso a informações. Buscando nessas bases de dados, nós encontramos diversos estudos ao longo das últimas 2 décadas, um na Califórnia, 2 em Singapura, outro no Vietnã e outros tantos países do mundo. Eu cito esses no Vietnã, Singapura e Califórnia porque eram os estudos que contavam com maior amostragem, com maior número de indivíduos estudados. Então foram estudos ecológicos com amostragens significativas de indivíduos, demonstrando que essa estratégia de visitação ao domicílio sem uma organização pré-definida, uma visita breve, uma visita curta, uma visita de campainha, não cursou com modificações no comportamento humano perante as medidas do dia a dia para o controle do mosquito Aedes aegypti.
Então, eles, baseados nisso, essas escolas, e principalmente a escola californiana, construíram checklists para que essas visitas fossem estruturadas de maneira que houvessem intervenções nos domicílios. Intervenções, visitas rotineiras e visitas com uma duração de pelo menos 30 minutos, para conversar com as famílias, verificar as suas condições de saneamento dentro do seu domicílio e dentro do seu bairro. Isso nós estamos falando de países desenvolvidos com bom controle sanitário, com adequadas condições de saúde coletiva e sanitária. Não é o que a gente encontra no Brasil, né? E dessa maneira, então, os gestores consigam efetivar essas medidas. Ainda nós carecemos de estratégias bem definidas, bem determinadas. Por mais que algumas pessoas discordem desse ponto de vista, e, de novo, enfatizo, esse ponto de vista não é meu, é do que está escrito em texto, do que está escrito em literatura, né? Então, quando alguém contra-argumenta, eu peço que faça baseado em dados de ciência, né? Por mais que o governo construa estratégias baseadas talvez em achismo, essas estratégias não são suficientes. E o receio que nós temos é que nessas visitas de dia D, que é uma coisa bem brasileira isso, e é uma coisa que vem lá das campanhas vacinais, dia D de vacinação. Realmente, mas lá tinha uma explicação científica. Nos dias D de vacinação para poliomielite, você tem que vacinar o máximo de indivíduos possível, e mesmo que tu não vacine todos esses indivíduos, vacine 95%, os outros 5% serão imunizados por um efeito de rebanho, do vírus transmitido pelas águas. Existe uma explicação para fazer um dia D para poliomielite? Não existe essa mesma explicação para fazer um dia D para a campanha de prevenção de Aedes aegypti. É uma coisa simples. Aí, ao invés de gastarmos dinheiro levando militares, outros indivíduos com um treinamento questionável, talvez insuficiente, para esse determinado assunto, deveríamos tentar construir estratégias melhores. Entendo das dificuldades que cada gestor tem, mas a gente está aqui para reproduzir as palavras que os textos nos demonstram, né? Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a presença do Dr. Fábio Pedro, que tem desempenhado uma atuação muito importante em Santa Maria e região no combate ao Zika vírus e outras doenças infecciosas. Meu muito obrigado, até a próxima semana.